No CREA Paraná, cada evento é uma oportunidade de promover conhecimento, integração e também responsabilidade ambiental e social. Por isso, estamos adotando práticas para reduzir, inventariar e compensar as emissões de carbono geradas em todos os eventos realizados. A jornada começa com a redução. Isso envolve organizar eventos com uso inteligente de energia, valorizando recursos sustentáveis na montagem e comunicação visual, reduzindo desperdícios e adotando materiais que possam ser reaproveitados. Cada escolha contribui para diminuir o impacto ambiental. Depois, com o envolvimento dos participantes do evento, realizamos o inventário de carbono, que é um levantamento técnico que calcula todas as emissões geradas, desde o consumo de energia até o transporte de participantes, dados de hospedagem e o uso de materiais. É esse diagnóstico que mostra o verdadeiro tamanho da nossa pegada de carbono. Com base nesses dados, realizamos a compensação por meio de ações ambientais. Assim, equilibramos o que foi gerado e deixamos um legado positivo. Com atitudes concretas, o CREA Paraná reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e inspira todos os envolvidos a seguirem o mesmo caminho. CREA Paraná. Engenharia, agronomia e geociências contribuindo para um futuro mais sustentável. Depois da palavra dos nossos patrocinadores, eu peço aqui a presença do Dr. André para que faça a segunda palestra. Bom dia a todos. Meu nome é André, eu sou engenheiro civil e agente de fiscalização ambiental do Instituto Água e Terra, lotado no escritório de Maringá. Antes de começar, eu só queria saber quem de vocês é consultor ambiental. Quais estão ligados aos órgãos públicos, prefeituras, outras entidades públicas? Tem alguém? E empreendedores? Algum loteador? Tá. A palestra vai ser basicamente sobre as instruções normativas voltadas à engenharia civil e arquitetura, que no caso seria conjunto habitacional. Aqui eu foquei em interesse social, porque falando de interesse social, os empreendimentos privados, eles é basicamente a mesma coisa. E o de interesse social tem algumas facilidades, mas daí que eu vou ressaltando durante a palestra. Vamos falar também de empreendimentos viários, urbanos e rurais, e intervenções em APP. Então, vamos navegar com segurança pelo cenário regulatório paranaense para esse tipo de atividade em específico. Surgindo alguma dúvida de outras atividades que a gente vai falando aqui, mas de repente, principalmente os consultores, os que trabalham em órgãos públicos, pode ser que se depare com alguma outra atividade. Pode anotar a dúvida que tiver, que daí a gente, mesmo não abordando durante a palestra, depois a gente tenta, pelo menos, dar uma luz para vocês. Então, as nossas instruções normativas que vamos tratar aqui hoje é a 17 de 2025, que é a de empreendimentos habitacionais de interesse social. A de empreendimento imobiliário no geral é a 21 de 2025. Essa aqui é basicamente uma simplificada da 21. Mas simplificado no que sentido? Não em aspectos técnicos. É basicamente alguns documentos burocráticos que para 21 é solicitado, e aqui na 17 a gente não solicita por ser um empreendimento público de interesse social. Então, no aspecto técnico, o que falar aqui vale para 21, que é a de loteamentos privados. A 06 de 2026, que é pavimentação urbana. A 52 de 2025, que é para rural, empreendimentos viários rurais. E o artigo 8º do Código Florestal, da Lei Federal 12651 de 2012, que é nesse artigo 8º que prevê todas as possibilidades de intervenção em APP. Então, fala em APP geralmente se liga a não pode mexer. Na verdade, não pode mexer, mas existem alguns casos excepcionais que são tratados no artigo 8º, que a gente vai falar mais para frente. Qual que é o objetivo? Esclarecer pontos cruciais para o enquadramento, a aplicação efetiva e a conformidade legal dessas atribuições. Por quê? Com as atribuições enquadramento, aplicação efetiva, conformidade legal e condições de segurança ambiental, tanto nós, do órgão ambiental licenciador, quanto os empreendedores, municípios, profissionais técnicos habilitados, têm a segurança jurídica, garantia de cumprimento normativo com redução de risco e otimização de processo.
Por que é importante a segurança jurídica? Basicamente por conta do MP. Então, assim, tudo que dá problema, o MP fica sabendo. O MP é mais fácil, ele pergunta primeiro para depois ele saber quem está errado. Então, o que puder evitar e puder se resguardar, está na função deles, claro, mas o que a gente já puder antever as perguntas e já ter as respostas para eles, é bem legal isso aí para a gente. Então, a primeira instrução normativa vai ser a 17 de 2025. O foco dela é estabelecer critério e procedimento para o licenciamento ambiental de empreendimento habitacional de interesse social no estado do Paraná. Como eu já disse, a 21 é basicamente a mesma coisa, só tira esse empreendimento habitacional de interesse social e coloca empreendimento imobiliário, que daí no caso vai entrar loteamento, parcelamento de solo, condomínio horizontal, vertical, desmembramento, conjuntos habitacionais que não se enquadram como interesse social. O objetivo dessa instrução normativa: garantir que loteamentos, condomínios e conjuntos habitacionais sejam implantados em conformidade com as exigências ambientais, urbanísticas e de infraestrutura. Exigências ambientais, IAT, urbanísticas, geralmente plano diretor das prefeituras. Infraestrutura, NBR, tudo que tiver de aspecto técnico para dimensionamento, para segurança estrutural. Essa aqui, ela foi publicada em 24 de abril de 2025, logo após a publicação do decreto 9541, que foi tratado na palestra anterior. Então, vamos lá. O enquadramento. O que seria o enquadramento? Conjunto habitacional de interesse social, empreendimentos imobiliários no geral. Vamos falar de empreendimento imobiliário no geral. Existem as modalidades de LAS, LP, LI, LO ou ALIR. Geralmente, todo mundo quer a LAS, que é um empreendimento mais simplificado. O pessoal acredita que é mais rápido, mas tem alguns critérios. Por que eu digo que o pessoal acredita que é mais rápido? Porque a LAS, ela engloba a LP, LI e, quando necessário, a LO. Então, assim, eu tenho alguns documentos básicos, não tenho todos os projetos desenvolvidos, eu tenho só algum croquis, algum planejamento, algum estudo. Na LAS, eu vou precisar de todos os projetos. Então, eu vou demorar 6 meses para juntar toda essa documentação para solicitar LAS. Mas espera, se eu tenho um pouco da documentação já, eu posso conseguir a LP em 15 dias, um mês, que eu estou falando pela realidade de empreendimentos imobiliários no Regional de Maringá. 15 dias, um mês sai a LP. Depois eu demoro mais 2, 3 meses para desenvolver os projetos, e aí é a pressa do profissional técnico e do empreendedor, já sai a LI. Então, assim, todo o tempo que está tramitando a LP e a LI, a LAS ela vai tramitar num processo só, mas toda a documentação que você vai precisar nesses dois, basicamente você vai ter que apresentar tudo aqui. Então, assim, documentação é mais simplificada quando é a LAS, mas a documentação que vai precisar ser entregue é basicamente a mesma. O único porém é que aqui talvez um projeto ou outro seja dispensado. Então é mais para critério também de deixar tudo num procedimento só. Mas a gente costuma dizer que hoje em Maringá não tem muita diferença entre uma LAS, uma LP e uma LI. Você consegue fracionar os documentos, os projetos. Teria diferença se você já tivesse todos os projetos prontos. Aí sim. Mas desenvolver todos os projetos tem que ter muita certeza do enquadramento, porque pode ser que não tenha viabilidade locacional. Então, vamos lá. As modalidades de licenciamento. LAS, LP, LI, LO e LIR. Para empreendimento imobiliário, LP e LI. Quando que vamos solicitar a LO? Quando existe alguma pendência no loteamento. Estação de esgoto, drenagem a ser executada, realocação de reserva legal, que pode, a realocação já tem que ser resolvida nas fases anteriores, mas o plantio de fato, no caso a execução do projeto, pode ser condicionada. E a LIR, quando nunca teve licença, ou quando a licença foi expedida e as obras expirada, perdão, e as obras ainda não foram finalizadas, tem alguns procedimentos também. O que vai nortear isso aqui para a gente saber qual que vai ser o enquadramento da atividade ou da obra? Localização em área urbana ou de expansão urbana. Mas meu imóvel é rural. Ele pode não estar averbado ainda como urbano, mas ele tem que estar numa zona urbana ou de expansão urbana.
Existência de infraestrutura básica e serviços públicos. Isso aqui é um critério para LAS. Depois, para frente, a gente vai falar também. Mas tem que ter a existência de infraestrutura básica e serviço público. Isso interfere em qual vai ser o enquadramento. Necessidade ou não de supressão de vegetação nativa. Necessidade de outorga de recursos hídricos, como foi falado, perfuração de poços, captação superficial, lançamentos de efluentes. Porte do empreendimento. O que define o porte do empreendimento? Área construída, investimento total e número de empregados. Isso também interfere no enquadramento. A existência de APP, áreas alagáveis, declividade elevada, unidade de conservação e áreas de manancial. Meu empreendimento é simples, tem tudo instalado, não vou precisar de supressão, mas está na área de abrangência de unidade de conservação. O meu vizinho não conseguiu uma LAS, eu tenho que fazer um LP e um LI. Infelizmente, a área de abrangência de unidade de conservação ela termina num certo ponto. Então, pode ser que o imóvel vizinho não esteja mais e o seu esteja. Você vai precisar de um LP, de uma LI, e ele conseguiu enquadrar numa LAS, o mesmo empreendimento. Situação de regularidade ambiental do empreendimento, que foi tratado na palestra passada também, é basicamente a questão de passivos ou então algum embargo administrativo. E a necessidade de estudos e documentos específicos, RAP, Inventário Florestal, PRAD e anuência de alguns outros órgãos. O que eu falei anteriormente, o que facilita? Em alguns casos, para empreendimento habitacional de interesse social, em alguns casos, é dispensado o RAP. Para empreendimentos privados, no caso, o RAP ele sempre vai ser necessário. O que define como LAS? Área urbana consolidada. Tem uma área urbana, está averbada como urbana ou de expansão urbana, mas, por enquanto, o uso dela é rural. Não é uma área urbana consolidada. Isso, então, vai ter que fazer um bifásico, no caso, ou um trifásico. Infraestrutura básica existente. Isso aqui é um probleminha que a gente tem. A carta da Sanepar, vamos imaginar que seja atendida pela Sanepar, ela vem descrita assim: viabilidade para atendimento de rede de esgotamento sanitário, mediante ampliação ou extensão da rede. Não é uma infraestrutura básica existente. Ela tem viabilidade de ser atendido, é diferente de ser atendido. Então, isso aqui pega muito. Mas a rede de esgoto passa na rua de frente. Passa na rua de frente, mas você vai ter que executar toda a rede interna. Ela não é existente. Então, não enquadra como LAS. Sem necessidade de supressão de vegetação nativa. Autoexplicativo, se tiver vegetação nativa dentro do lote, não está dentro do lote, mas eu vou executar a drenagem no lote vizinho e eu vou precisar intervir e cortar a árvore. É um impacto que não está dentro do seu lote, mas é decorrente do seu empreendimento. Então, nesse caso, não enquadra como LAS também. Sem necessidade de outorga de recursos hídricos. Para empreendimento imobiliário, o que seria essa outorga? Basicamente, poço tubular profundo, lançamento de efluente, em raras exceções aí, se a exceção já é rara, né, mas captação superficial. Mas, assim, praticamente inexistente. É basicamente poço tubular profundo e lançamento de efluente de esgoto sanitário. Voltado à complementação de empreendimentos já instalados e regularizados perante o IAT. Esse item aqui é para 17, que é empreendimento habitacional de conjunto habitacional de interesse social. Eu não posso instalar um conjunto habitacional de interesse social, querer uma LAS numa área que não tem nada. Ele vai ser um conjunto habitacional de interesse social, mas ele não está dentro de um empreendimento já instalado. Então, no caso, vou ter que fazer uma outra modalidade de licenciamento. E se for um empreendimento privado? Pode ser que se enquadre numa LAS, se já estiver dentro do empreendimento já instalado. Se não tiver, eu vou ter que fazer também o licenciamento bifásico ou trifásico, dependendo da situação. Tá, eu tenho um empreendimento que não se enquadrou na LAS. Os demais empreendimentos que não se enquadraram na LAS. LP e LI e, se for necessário, uma LO. Então, como que a gente faz o enquadramento de empreendimentos imobiliários? Nesse caso, do empreendimento habitacional de interesse social, eu vejo se ele enquadra na LAS. Não enquadrou na LAS, vai para um bifásico ou trifásico. Empreendimentos privados, a mesma coisa. Empreendimento privado tem a DILA, a DELAN, a LAS. Não enquadrou, é sempre de cima para baixo. Primeiro eu vou ver se enquadra na DELAN. Não enquadra na DELAN. Eu vou para lá. Perdão, não enquadrou na DILA. Eu vou para a DELAN. Não enquadrou na DELAN. Eu vou para a LAS. Não enquadrou na LAS.
todo o resto vai ser trifásico. Então, você não vai conseguir entrar numa resolução e olhar assim, deixa eu ver se o meu empreendimento é trifásico. Não, você vai ter que ir por critério de eliminação. Primeiro você vê se enquadra na DELAN, depois na DILA, depois na DELAN, depois na LAS. Não enquadrou nenhuma, automaticamente vai ser o trifásico ou bifásico. O que geralmente ocasiona morosidade processual nos empreendimentos imobiliários? Estudos ambientais e ARTs obrigatórios. Ah, mas eu não quero fazer o RAP. É um estudo ambiental obrigatório. Dá mais trabalho e gasta mais tempo ficar brigando por não querer fazer do que sentar e fazer. Contratar um profissional, sentar e fazer. Então, assim, o órgão ambiental, ele nunca vai solicitar alguma coisa da cabeça. Ou vai estar na legislação, escrito na lei, eu posso não concordar, está escrito, eu vou pedir. Ou então, avaliando a situação do empreendimento, por critério técnico, eu julgo que eu preciso. Aí sim cabe um questionamento do empreendedor ou do profissional técnico habilitado, mas por que você solicitou isso? Ah, porque eu quis? Não, eu vou ter que te dar uma justificativa técnica. Só que fiz uma reunião, achei que não precisava ser um RAS com um RDPA, poderia ter sido um diagnóstico ambiental mais simplificado. Eu mostrei mediante uma justificativa técnica o porquê que eu solicitei um estudo ambiental, um RAP e um RDPA. Vale a pena ficar brigando? Ou senta e faz? Porque eu tenho a minha defesa técnica, você tem a sua opinião, que também é técnica. Como que a gente vai resolver isso? Juridicamente. Mandar para o nosso ATJ, lá em Curitiba, e vai verificar se cabe ou se não cabe. Nisso aí já foi 6 meses, 1 ano. Vale a pena ficar brigando? Ou, de repente, tempo é dinheiro. Então, às vezes, o estudo vai ser muito caro, mas você ficar 1 ano esperando essa resposta, tem que verificar, e essa resposta provavelmente vai vir que precisa. Então, tem que verificar tudo isso. ARTs obrigatórios é outra coisa. Nós não entramos muito nas atribuições das profissões que o CREA estipula. Então, assim, eu sou um engenheiro, eu sou um biólogo e eu quero fazer um projeto hidrossanitário. O CRBio te deu a atribuição, você vai conseguir emitir uma ART com isso? Querendo ou não, eu posso não concordar, mas é um problema do conselho de classe. O que a gente vê muito? Engenheiros, não sei se tem algum aqui, mas engenheiros ambientais. Geralmente, via de regra, a matriz curricular não permite que eles façam projeto de terraplanagem. Não adianta emitir uma RT com estudos ambientais diversos, observações, projeto de terraplanagem. Isso não vai ser aceito. Mas ele fez uma extensão, ele fez alguma matéria a mais, ele conseguiu no CREA, no CONFEA, a atribuição de assinar um projeto de terraplanagem. Vai vir para mim descrito lá, projeto de terraplanagem no campo da RT, não nas observações. Eu não vou questionar o CREA se pode ou se não pode. Isso é uma atribuição do CREA, é uma atribuição do CREA determinar as atribuições dos profissionais técnicos. Então, eu questiono quando não vem corretamente preenchido. Veio corretamente preenchido, se eu quiser questionar, eu vou ter que fazer um ofício para o CREA, questionar o CREA por que ele determinou essa atribuição para vocês. Não por que você me apresentou. Isso acontece muito, nisso que eu falei, em projetos complementares acontece muito. Porque o projeto de implantação, de concepção do loteamento, ele é um pouco mais abrangente, mas nos complementares isso acontece bastante. Outra coisa, a RT tem que estar assinado pelo contratante e pelo contratado. Pelo contratado, a assinatura digital, quando você emite, está tranquilo. Pelo contratante, quase sempre vem faltando. Ah, mas por que precisa? Existe o campo lá, a assinatura do contratante, que, como a gente disse no começo, resguardar juridicamente. Se existe o campo, vem assinado. Não custa nada assinar. Porque, na hora que dá um problema, todo mundo vai tentar tirar da reta de qualquer forma. Eu não assinei essa RT, eu não tinha autorizado. Então, a gente solicita sempre os documentos. Onde tem campo para assinar, mande assinado. Outra coisa, o lote é meu, ou da prefeitura, contratei um profissional técnico, uma empresa para executar. Aí a RT vem no nome da empresa que vai executar. Mas o lote não é dela, ela foi contratada para executar, ela é uma terceira. A RT tem que estar no nome do proprietário do lote. Então, isso são erros que a gente vê cotidiano e dá morosidade. Por quê? Entra um processo hoje. Entrou um processo hoje, para mim, eu vou analisar ele na semana que vem. Se tiver tudo certinho, vai ser emitido. Vai para a vistoria e vai ser emitido.
Se eu precisar fazer uma correção, se precisar fazer uma correção dessas e de qualquer outra forma, né, uma correção boba dessa, eu vou precisar voltar para vocês vão ter que mandar o documento, ele não vai mandar e eu já vou olhar amanhã, ele vai ficar para daqui mais uma semana, mais 10 dias. Então, isso que vai atrasando. Aí vem a RT, vem a RT preenchida errado quanto à atividade técnica, eu peço para retificar, volta a RT sem assinatura. Eu tenho que pedir para retificar de novo. Lembrando que agora, pelo decreto novo, são 2 correções. Vai ser indeferido. Já aconteceu de ser indeferido o processo por a ART não estar assinado ou preenchido corretamente. Os outros documentos, os outros projetos técnicos, tudo elaborado corretamente. E já aconteceu de ter indeferido. Isso aqui é lastro, isso aqui é o que confere a credibilidade ao projeto. Então, o projeto pode estar certinho, a RT está errada, não tem validade. Compatibilidade entre os projetos e documentos, foi o que eu já disse. O lote ou a área é de um proprietário. Os projetos e documentos vêm em nome de outros, vêm em nome do consultor técnico, vêm em nome da empresa que vai executar. É tudo em nome de quem vai obter o licenciamento. Se o lote, a área, é em nome da prefeitura, os projetos e os documentos têm que estar tudo em nome da prefeitura. Para a gente não interessa se a prefeitura contratou uma empresa que subempreitou para outra. Quem vai executar é problema do empreendedor. Mas os projetos e os documentos têm que estar sempre em nome do requerente. Quem é o requerente? O dono da área. Ou então o dono do empreendimento que locou, no caso de uma indústria, que locou essa área, que locou esse barracão. Aí ele vai apresentar todo esse lastro, toda essa correlação e vai sair a licença. O que acontece muito, principalmente no e-protocolo, porque o SGA ele é um pouco mais informatizado, o e-protocolo ele é digital, mas, como a Nayara disse, ele é um pouco arcaico ainda. O que acontece muito? O profissional técnico, o engenheiro, o consultor ambiental, abre o e-protocolo no nome dele e pede a licença para a empresa X. Se ele abrir o protocolo no nome dele, a licença vai ser em nome de quem? No nome dele. Eu vou emitir uma licença para um cemitério no nome do André. Eu sou o cemitério. Não faz sentido. Então, isso também, e assim, fez um cadastro errado. A gente ali não consegue resolver, nem vocês. Tem que abrir um chamado para Celepar resolver. 6 meses para mudar uma questão de cadastro. E isso causa morosidade no processo também. Drenagem pluvial. A drenagem pluvial ela é uma questão simples, porque já tem muitos aspectos técnicos, muitos termos de referência, uma infinidade de formas de dimensionamento, mas tem que ser executada. Então, eu tenho uma drenagem aqui, eu vou fazer só 10 casinhas, não posso fazer uma bacia? Não. Não pode fazer. Tem que fazer a drenagem pluvial. Ah, mas é caro. Coloca na ponta da caneta no planejamento e vê se vai compensar você fazer 10. Às vezes você vai ter que fazer 20 para ter um retorno financeiro. Mas é um problema, a drenagem pluvial ela é fácil de ser resolvida no sentido de que existem muitas formas de dimensionamento, no sentido que existe muita bibliografia e que é usual, não tem segredo. O que eu preciso fazer na drenagem? Conduzir a água até o corpo hídrico. Finalizou. Quando começa a se tornar um problema? Quando quer inventar moda, quando quer inventar a roda. Ah, eu quero fazer uma bacia como medida final. Mas se bacia como medida final é uma barragem. Aí a gente vai pedir plano de manutenção, plano de emergência. Nossa, mas é só uma bacia. Não, você está fazendo uma barragem. Infelizmente, a realidade é essa. Então, faz o simples e o simples vai dar certo. Sistema de esgotamento sanitário. É o que eu já disse. Ah, mas a rede de esgotamento sanitário passa na frente do meu lote. Você vai ter que fazer todo o desenvolvimento da rede interna. Tem que prever isso e não adianta, eu quero fazer fossa, mas se a concessionária falou que você tem condição de ser atendido, não dá para fazer fossa. Quem determina se pode ou não fazer outra medida que não seja a rede coletora é a concessionária. Se a concessionária falou que tem viabilidade, mas tem que ligar daqui 3 quilômetros, existe a viabilidade. Não, a gente não permite que seja feita um sistema individual de tratamento. Caso a concessionária fala, tem que fazer a rede interna, mas vai ter que ser mantida seca. Ok, ela determinou que vai ter que ser feita uma rede seca, que vai ter que ser feita uma medida mitigadora e provisória até que essa rede esteja em funcionamento, aí ok, aí a gente libera. Outorga hídrica quando aplicável.
No caso de empreendimento imobiliário em específico, a gente consegue liberar a LP com anuência prévia de perfuração de poço. Em outros empreendimentos, você precisa ter a outorga prévia. Então, falando de empreendimento imobiliário, você consegue ter a anuência prévia para perfuração, licença prévia, outorga prévia, licença de instalação, outorga de direito. Aí, o que acontece? A anuência para perfuração ela é automática, você só preenche, ela sai. Aí a pessoa pega a anuência de perfuração, apresenta na LP, tem a LP emitida. E não mexe mais nada. Quando entra com a LI, precisa da outorga. A pessoa, putz, vou precisar entrar com a outorga prévia. Outorga prévia de poço, em média, 2 anos para sair. Em média, né? Ah, meu processo está parado só porque não dá para condicionar? Não dá para condicionar, está na lei. Está na lei, não dá para condicionar. Para emitir a LI, eu preciso da outorga prévia. Então, o que é o correto? Tem anuência prévia de perfuração? Ah, mas eu estou na fase de LP ainda. Entra com a outorga prévia. Fez todos os estudos, todos os testes que precisam, entra com a outorga prévia. Não importa que está na LP ainda. Porque lá na frente você vai precisar, e se entrar na hora, ela vai demorar para sair, a licença vai ficar parada porque é preciso de um documento que tem que ser inserido e alimentado no processo. E PRAD em áreas degradadas, que é basicamente o que a Nayara falou. Vou fazer um loteamento aqui, era uma área de frigorífico, a pessoa encheu de solo, encheu de terra a lagoa de tratamento, e olhando lá, está bonitinho, cheio de leucena, mas e daí? A gente vai fazer o teste de passivo, é uma área degradada, vai ter que remediar. E isso causa morosidade porque o PRAD ele é um processo à parte. Você vai ter que anexar o ofício de aprovação do PRAD, dependendo o plano de recuperação, comprovando que você recuperou, para você ter a LP. Então, a sua LP sairia em 1 mês, mas isso aqui demora 2, 3 anos para você fazer. Documentação básica. Tirando o que a Nayara já falou, que está no decreto, a instrução normativa traz certidão municipal, que é a certidão de uso e ocupação do solo. Tem uma certa discussão agora, que existe algumas jurisprudências ao contrário, dizendo que não precisa mais, mas por enquanto está na legislação, a gente está pedindo. Matrícula do imóvel, projetos e plantas, ARTs, publicações legais. A publicação é no Diário Oficial. Esses 4 em azul, estudos ambientais, relatório de condicionantes, autorização florestal e outorga anuência específica. Estudos ambientais, pode ser um RAS, pode ser um RDPA, pode ser um PBA, pode não ser necessário, pode ser um diagnóstico ambiental solicitado a critério técnico que não tem na resolução. Relatório de condicionantes, isso aqui vai ser nas fases de LI e LO. Na LP e na LAS não tem condicionantes, salvo se você já teve uma licença anterior que venceu. Aí vai ser lida a licença e verificado se tinha alguma coisa que você tinha que ter feito para obter uma nova licença. A autorização florestal é pelo Sinaflor, é um sistema nacional do IBAMA, que os nossos engenheiros florestais que entraram em dezembro, está previsto para sair o acesso deles daqui 6 meses. Então, vou fazer um loteamento, vou contratar um profissional, mas o profissional acabou de se formar, nada contra os recém-formados, mas ele acabou de se formar, ele não tem acesso ao Sinaflor. Vai demorar 6 meses para ele conseguir o acesso. Ah, mas meu processo só falta autorização florestal. Não dá para condicionar? Não, não dá para condicionar. Você vai fazer uma quadra, uma quadra do lote mesmo, para executar um espaço público numa área que tem árvore. Beleza, seu projeto está aprovado, é viável ambientalmente, mas não tem autorização florestal. Aí eu libero a LI. Aí depois na autorização florestal encontra um cedro milenar lá que você não pode cortar. Vai ter que mudar todo o projeto, sua LI não é válida, então não sai. Não é passível de condicionar. E outorgas e anuências específicas. Os outorgas para uso de recursos hídricos, anuências específicas são de outros órgãos. Por exemplo, DR. Eu vou construir nas margens da rodovia. Não dá para condicionar para você me dar a anuência do DR na próxima fase, mas o seu projeto está prevendo que você vai fazer um trevo de acesso. Como que você vai fazer um trevo de acesso sem anuência do DR? Aí o DR não te dá anuência. O seu projeto está todo errado, você vai ter que jogar esse acesso para o loteamento em outro local, vai perder ou ganhar lotes, dependendo da situação, vai ter que mudar tudo. É basicamente você vai ter que entrar com um processo lá na frente, dizendo que é mudando todo o seu projeto, que daí tem que ter toda uma análise muito mais complicada. Nessa nova análise a gente viu uma coisa que não tinha visto inicialmente, já vai ter que ser tratado.
O ODR falou, não, aqui não dá para ser, aqui é faixa de domínio, aqui tem uma lei de 1970 que a faixa de domínio nessa área aqui é maior e você estava cheio de lote. São coisas que não dá para condicionar. IFAM, patrimônio arqueológico, dá para condicionar? Como é que eu vou liberar a prévia? Vou te dar uma viabilidade locacional numa área que o IFAM não se manifestou. Aí tem osso de dinossauro lá na sua área. Esquece. Tem caco de povos tradicionais, cerâmica. Quer dizer, eu te dei uma viabilidade locacional, eu te garanti que você poderia fazer os projetos, que você tinha viabilidade para instalar um loteamento lá, e agora o IFAM vem e falou, não, isso aqui é uma área protegida arqueologicamente, você não vai poder executar. Nós dois perdemos o serviço. Então, esse aqui também são anuências que tem que ser prévia, na fase de licença prévia, e não dá para condicionar. Existem outros casos que sim. Por exemplo, no mesmo exemplo do DR, ele fala, existe viabilidade, só que a gente tem que analisar o projeto e ver se o trevo vai ser assim ou assado. Ok, então você está sabendo que existe viabilidade, mas pode ser que tenha alteração no jeito que você quer fazer. Mas isso é uma anuência, eu não deixei de pedir a anuência do DR. Ele só veio com uma condicionante dizendo que lá na frente pode ser que o que você propôs inicialmente não estava de acordo. Esses empreendimentos imobiliários, tanto de interesse social quanto os privados, eles são solicitados via SGA. Tanto a LAS, quanto a LP, quanto a LI, quanto a LOR, quanto a LO, quanto a LIR, tudo SGA. DILA e DELAN, ainda pelo e-protocolo. Então, qual que é a conclusão? O que essa IN ela veio trazendo? Tanto essa quanto a 21, que é a de empreendimentos privados que eu disse. Busca a padronização do licenciamento ambiental habitacional, promovendo segurança jurídica, controle ambiental e compatibilização urbanística dos empreendimentos habitacionais. Aqui é de interesse social porque é 17. Por que busca a padronização? A legislação, querendo ou não, ela tem alguns pontos que são interpretativos. Então, você está analisando comigo lá em Maringá, eu acho que o seu RAP está de acordo. Veio faltando o item 4.1 lá do termo de referência, mas eu julgo tecnicamente que é um item que não vai fazer diferença, para mim passa. O engenheiro lá de União da Vitória, do escritório regional, nem sei quem que é, só estou dando um exemplo, ele acha que não, ele acha que tem que citar sim. Então, busca a padronização. É uma forma de tentar funilar o que todo mundo vai pedir. Mas, ainda assim, não é uma garantia, porque tem, primeiro, a legislação tem pontos que são interpretativos. Segundo, toda a legislação, agora eu não me recordo se toda a instrução normativa está saindo ou se só está no decreto, mas existe um artigo lá que diz que qualquer documento pode ser solicitado a critério do técnico avaliador. Então, eu vou fazer um estudo de drenagem. Eu vou fazer um projeto de drenagem, perdão. Eu acho que para esse projeto de drenagem que você está prevendo, eu fui lá, fiz a vistoria, vi que o córrego, que o corpo hídrico comporta, a estabilidade de margem está ok, a PP está ok, não tem tanta declividade, beleza, está liberado. O outro engenheiro lá do mesmo escritório regional, do outro escritório regional, ele vai lá e ele não se sente seguro em liberar o projeto, ele vai pedir um estudo hidrológico, aspecto técnico, ele vai ter que fazer uma justificativa técnica, porque que ele está pedindo, só que ainda, querendo ou não, fugiu da padronização. Um pediu, o outro não. Porque existe essa previsão legal de que o técnico avaliador, mediante justificativa técnica, pode solicitar documentos não relacionados inicialmente nas instruções. Agora vamos falar um pouquinho da 06 de 2026, que o foco é estabelecer critérios e procedimentos para a dispensa de licenciamento ambiental para pavimentação urbana. Dispensa de licenciamento ambiental. Essa instrução normativa, ela veio especificamente tratando de dispensar do licenciamento ambiental as obras de pavimentação urbana de baixo potencial. Então, essa, ao contrário das outras instruções normativas, ela não estabelece vários enquadramentos para a mesma atividade. Ela trata exclusivamente da DELAN. Então, ela foi publicada em dia 9 de janeiro de 2026, depois de muita luta, a gente pedindo para essa resolução ser publicada. No começo desse ano, ela foi publicada. Não saiu perfeita, mas ainda é um instrumento que a gente tem para nortear nossas atividades. Então, quando que essa instrução é aplicável? Aplicava às obras de pavimentação urbana localizados em zona urbana, urbanizada ou de expansão urbana. Tem uma estrada que ela liga da cidade e vai até na vila rural. Quando ela está dentro da cidade, ela é uma estrada urbana, ela é uma via urbana.
Mas depois de 2, 3 quilômetros, ela passou a ser uma estrada rural. Vai se enquadrar aqui? Só se você quiser fazer só metade da estrada. A outra metade é a estrada rural. Então, ela tem que estar localizada integramente em zona urbana, urbanizada ou de expansão urbana. O que são essas intervenções passíveis de DELAN? Recape asfáltico, pavimentação com CBUQ, blocos, concreto ou pedras regulares, pavimentação seja de execução manual, asfalto, enfim. Calçadas, sinalização, ciclovias por correlação, pista de caminhada, sem alteração do traçado original, drenagem urbana, já vou falar disso aqui, e não se aplica a aberturas de novas vias. Então, por que sem alteração do traçado original? Porque tudo que eu for fazer não pode ser uma nova via. Então, vou fazer uma pavimentação de uma via já existente. Ok. Quero abrir uma rua ligando um loteamento no outro. Abertura de nova via. Ah, mas a pavimentação são 6 quilômetros, vou ter que fazer emissário, vou ter que fazer drenagem, vou ter que cortar árvore. DELAN. Mas eu quero só abrir uma nova via de 500 metros ligando um loteamento no outro. Não vai ser DELAN. Vai ser um licenciamento, provavelmente uma autorização, mas também ainda não saiu uma instrução específica para isso, a gente está enquadrando caso a caso. Por que eu deixei drenagem urbana destacado? É a mesma questão que a gente já conversou. Drenagem urbana de pavimentação, mas é só uma rua. Mas se é uma zona urbana, essa zona em volta está toda impermeabilizada. Eu posso fazer essa drenagem jogando numa bacia, numa cacimba, num bigode, numa caixa. É só a rua, não é só a rua. A rua recebe contribuições de todos os lotes em volta. Então, pavimentação é um caso muito difícil da gente resolver, porque se você vai fazer uma rua e considerar só a contribuição da rua, não compensa você fazer um emissário. É uma coisa que não vai compensar financeiramente. Só que a rua ela recebe contribuição dos lotes perto, dos lotes da área. Então, a gente tem muitos casos na região que vai fazer a drenagem do município agora. Aí a gente vai ver, o município inteiro ele tem 4 tomadas d'água, tem 4 saídas, 1/4 da cidade ele contribui para onde eles querem fazer essa drenagem. Como é que eu vou fazer essa drenagem considerando que é uma via de 10 por 5 e considerar que pode jogar numa bacia? Vai causar uma erosão, conforme a Nayara já comentou, que tem em muitos casos. Então a drenagem urbana, só voltando um pouquinho, vou fazer uma pavimentação urbana. Ela está em zona urbana, ela pode ser DELAN? Pode. Mas eu vou precisar fazer uma drenagem. Você vai ter que fazer uma autorização ambiental para a drenagem específica à parte. Então, você vai ter a DELAN para apresentar no Paraná Cidades, para apresentar no banco, para você conseguir seu financiamento. Só que eu vou poder executar? Você pode executar a pavimentação, mas o que você vai fazer com a drenagem? Você tem que executar junto. Você vai pavimentar e a drenagem vai causar uma erosão que você vai ter que remediar depois. Então, assim, sai a DELAN para a pavimentação, mas a drenagem ela tem que ser num procedimento à parte, mediante uma autorização ambiental, e vai ter o ideal é que se saia os dois juntos, ou então com pouca diferença de tempo, porque o correto é você executar a drenagem até antes do que a pavimentação mesmo. Mas aí é critérios burocráticos também. Às vezes a prefeitura quer executar a pavimentação e faz a pavimentação e deixa os tubos lá soterrados e tal. Quando vai executar a drenagem vai ter o dobro do trabalho. Dos critérios para DELAN. Isso aqui eu falei da drenagem agora, mas isso aqui é voltando só para a pavimentação. Não pode haver alteração do eixo do traçado original, então, estradas existentes. Não haver abertura de novas vias. Não haver supressão de vegetação nativa. Então, vou fazer uma obra na minha rua, vou ter que cortar 25 mangueiras. Tranquilo. Vou fazer uma obra, vai ter 2 IPs que eu vou precisar cortar. Supressão de vegetação nativa, não enquadra como DELAN. Movimentação de solo limitada a 10 metros cúbicos por metro linear. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Qual que é a minha movimentação de solo? Qual que é o volume da minha movimentação de solo? Qual que é a extensão da minha estrada? Faço a média, deu uma movimentação de solo limitada até 10 metros cúbicos? DELAN. Não deu? Não vai ser mais DELAN. Vou ter que fazer uma autorização, vou ter que fazer uma LP, uma LI, uma LAS. Não estar localizado em APP, reserva legal, áreas úmidas, unidade de conservação e áreas ambientalmente frágeis. Isso aqui é difícil para pavimentação rural, pavimentação urbana,
mas difícil não é impossível, né? E não interferindo em terras indígenas, territórios quilombolas ou comunidades tradicionais. Se não se enquadrar em DELAN, é o mesmo critério do imobiliário. Eu vou por eliminação. Não se enquadrou na DELAN, eu já sei que vai ter que ser um procedimento administrativo um pouco mais complexo. Hoje nós não temos resolução para pavimentação que não seja urbana. Então, vou fazer uma rodovia, vou abrir uma nova rua, não tem instrução normativa. Como que a gente está indo? Pelo decreto. O decreto ele não traz explicitamente qual que é o enquadramento. Então, vocês vão ter que apresentar o projeto, apresentar um ofício explicando o que é a situação. A gente vai mandar para o nosso setor especializado em Curitiba, que está dentro da DILI, o que a Nayara comentou, que é a divisão de licenciamento estratégico. Eles vão indicar qual o enquadramento a ser aplicado a essa obra. Saindo a instrução normativa, vai estar claro lá, é só olhar o que vai ser, o que não vai ser, mas por enquanto ainda não temos isso. Aspectos técnicos relevantes que causam morosidade processual. Necessidade de drenagem urbana adequada. É o que eu disse, vou fazer uma pavimentação, eu vou fazer um recap asfáltico, mas quando foi pavimentado essa rua, essa via, há 30 anos atrás, a cidade tinha 5.000 habitantes. Hoje a cidade tem 20.000 habitantes. Antigamente a drenagem pluvial lançava numa vala lá que ia para o rio. Hoje existe a necessidade de se tubular isso até o corpo hídrico. Isso vai causar morosidade no processo. A DELAN para pavimentação vocês vão conseguir. Só que vocês, não fazendo a drenagem, vão estar alimentando um passivo, vão ser notificados, multados, enfim. Essa drenagem urbana, ela não é um item obrigatório lá. Você não vai precisar apresentar um projeto de drenagem lá para conseguir a DELAN da pavimentação urbana. Só que é um critério de planejamento ambiental. Eu vou precisar executar essa drenagem. Como que eu vou fazer essa drenagem? Aí, às vezes, vai pavimentar a rua, vai pavimentar a via, e o problema de drenagem vai aumentar e vai ter que ser resolvido. Então, pode até não ser aplicado tanto em morosidade processual, mas vocês vão ter um outro problema a ser resolvido, bem mais sério do que uma estrada sem pavimentação, do que uma rua sem pavimentação. Controle da movimentação de solo, que é a questão do projeto de terraplanagem. Por que eu coloquei isso aqui? E o meu projeto de terraplanagem ele deu 10,5 metro cúbico. Não vai ser DELAN. Vai ter que fazer um outro procedimento. Então, assim, meu projeto de terraplanagem estava previsto inicialmente que eu ia fazer algumas contenções, mas não deu certo, ocasionou erosão no terreno, tudo por falta de planejamento no projeto de terraplanagem decorrente da drenagem. Então, é um problema que a gente tem isso aqui. Não vou mexer no eixo da rodovia. Legal, começa a fazer a escarificação, eu vou baixar um pouquinho, vou subir um pouquinho. A movimentação de solo que estava prevista inicialmente para ser só a limpeza superficial, já vou ter que tirar alguns caminhões de terra, colocar alguns caminhões de terra. Tudo isso aqui, você vai ter o seu ato administrativo emitido, mas ele não vai ser válido. E ele vai te dar problema. Um ato emitido dessa forma aqui, ele pode ser enquadrado até como omissão de informação. Omissão de informação, ele causa problema pecuniário, não só para o empreendedor, como para o responsável técnico que alimentou tudo isso aqui. Então, a gente tem muitos casos ali, principalmente na região de Maringá, que é onde eu atuo, que o engenheiro foi multado por omissão falsa ou informação faltando. E aí, assim, é um problema que a gente automaticamente envia para o Ministério Público, vai responder criminalmente. Se alguém aí não for réu primário, já não sei se consegue responder em liberdade. Infelizmente. E também, se for, perde o réu primário. Aí na próxima está complicado. Possibilidade e necessidade de outorga, autorização ambiental florestal para intervenção em APP. É basicamente ligado à drenagem também. Eu vou fazer uma pavimentação, não previ que vai ter a necessidade de fazer uma drenagem, não planejei. Lá na frente eu vejo que não, vou ter que tubular, vou ter que intervir em APP, vou ter que fazer vou ter que fazer supressão de vegetação dentro de APP. Vai causar morosidade no processo, você vai ter um ato administrativo que você não vai poder executar. Se você executar, vai dar um problema maior, que vai acarretar em outras coisas. Então, assim, basicamente você ficou perdeu tempo ali e vai ter que começar tudo de novo. E alguns licenciamentos específicos de atividades auxiliares. Jazida, uso de asfalto, britagem, área de empréstimo, área de bota fora. Então, tudo isso aqui, ele é licenciado à parte. Drenagem, ele é licenciado à parte. Só que, conforme eu disse,
Eu vou fazer uma pavimentação de uma via urbana e eu vou precisar de jazida, ou vou precisar de área de empréstimo. Como que você para que você vai ter uma DELAN para uma pavimentação, sendo que você vai precisar de uma área de empréstimo que você não sabe de onde vai vir esse solo? Então você vai ter o ato administrativo para fazer a pavimentação e não vai conseguir executar. Isso causa morosidade no processo, que daí o seu ato administrativo já está valendo, vai ser emitido lá para 2 anos, 6 anos, não sei, já está valendo, já está correndo o tempo, e você vai ter que arrumar uma área de empréstimo. Aí essa área que você previu inicialmente não dá, não tem como, tem embargo do IFAM, é uma área que não dá para tirar o solo, aí você vai ter que ir para outra, e o seu tempo na pavimentação correndo, e você não pode executar. Não tem viabilidade técnica para executar, né? Documentação básica da DELAN de pavimentação urbana. CNPJ, CPF e documentos do requerente. Nesse caso aqui, para prefeituras, é ata de posse do prefeito e documento pessoal do prefeito. FCA preenchida, que é a ficha de caracterização, que vai lá dar informações sobre essa via, extensão, largura, se vai ter corte, se não vai ter, movimentação de solo, drenagem. Matrícula do imóvel, lei de criação da via ou decreto de utilidade pública. Pode parecer absurdo, mas em alguns casos existem matrículas de ruas, em nome da prefeitura. Nesse caso, vai apresentar matrícula. Não tenho matrícula, lei de criação da via. A cidade foi fundada há 50 anos, não existe nenhuma lei, não achamos nada. Decreto de utilidade pública. Quando que é solicitado decreto de utilidade pública? Quando você vai intervir numa área que ela é de domínio público e não tem matrícula. Se eu tenho uma área que é da prefeitura e tem matrícula, um fundo de vale lá que é da prefeitura e tem matrícula, vai apresentar a matrícula. Se eu tenho uma área pública que não tem matrícula, um decreto de utilidade pública, ela substitui o documento de dominalidade. Declaração de ausência de embargos e veracidade das informações, croquis já referenciados, ARTs e as anuências específicas. Essas anuências a gente já tratou, é a mesma situação. Onde solicita? No SGA. DELAN de pavimentação urbana está no SGA. É chato essas coisas de DELAN disso, está no SGA, DELAN daquilo, está no e-protocolo, mas infelizmente é assim. Então, pavimentação urbana, se eu for fazer uma LAS, uma LP, um LI, e-protocolo. Se eu for fazer uma DELAN, é SGA. Se eu for fazer uma DELAN de outra atividade, é SGA também. Então, qual que é a conclusão dessa Instrução Normativa 06? Simplifica e padroniza o procedimento para emissão de DELAN em obras de pavimentação urbana e de baixo impacto ambiental, buscando maior agilidade administrativa sem afastar o controle técnico e ambiental do IAT. Então, eu tenho uma pavimentação urbana, por que eu deixei destacado de baixo impacto ambiental? Às vezes eu tenho uma estrada, eu tenho uma via, que ela vai causar menos impacto ambiental do que uma outra, só que ela está localizada dentro da área de abrangência da unidade de conservação, ou ela vai cruzar um rio. Já não é mais baixo impacto. Ela vai intervir numa área sensível, vai ter que fazer um licenciamento mais específico. Então, o que a gente olha muito? É importante olhar a obra e o impacto que essa obra vai gerar? Obviamente. Mas é muito mais importante você olhar o local que essa obra está. Às vezes é uma obra simples, mas ela está dentro de uma APP. Às vezes é uma obra super complexa, está lá longe, não vai interferir em nada, essa obra mais complexa ela vai ser enquadrada num procedimento menos rigoroso. E por último, a última instrução normativa é a 52, que é o licenciamento ambiental de empreendimentos viários rurais. Então aqui a gente tratou de empreendimentos existentes urbanos, agora é empreendimentos existentes rurais. Qual que é o objetivo dessa instrução, que até então a gente não tinha? Essa aqui é uma instrução que veio nova, tanto que ela foi publicada até em 2025, já era uma solicitação nossa lá para a sede de muito tempo, é esquematizar o procedimento padrão para o licenciamento ambiental de empreendimentos viários rurais, as estradas rurais no Paraná. Então, ela foi publicada 16 de outubro, bem antes da de pavimentação urbana. Enquadramento. É aplicada às obras de adequação, readequação, manutenção e pavimentação de estradas rurais existentes. Vou abrir uma estrada rural nova? Não vai ser por essa resolução. Engloba intervenções como cascalhamento, instalação de bueiros, revestimento primário, pavimentação, compactação e regularização do leito, contenção e, de novo, drenagem pluvial. Mais para frente eu acho que vai aparecer aqui no slide, mas drenagem pluvial também vai ser num procedimento à parte. Pode ser tudo junto? Pode, vai ser o critério do planejamento ambiental que vocês vão fazer lá no começo. Se vocês vão querer fazer uma licença para pavimentação de uma estrada rural e uma drenagem à parte. Dependendo se a legislação permitir, vai poder ser feito.
Faz sentido? Pode não fazer. Dos critérios para a dispensa. Não haver alteração do eixo do traçado, tem que ser uma via existente, que eu não vou mudar o eixo do traçado. Tem alguns casos que esse eixo do traçado lá atrás, ele passava dentro de uma propriedade privada. E aí agora você não vai abrir uma nova via, mas você vai ter que fazer uma volta ali, porque a sua estrada rural com o tempo deslocou e hoje ela interfere numa fazenda. Isso não vai enquadrar como abertura de uma nova via, mas também não vai ser uma DELAN, porque ela não vai manter o eixo original. Não se aplica para novas vias rurais. Isso aqui é o que eu disse da interpretação da lei. Eu encaro que se você vai fazer um desvio para sair de uma área privada, para sair de uma área de APP, para sair de uma área que dá alagadiça, para mudar uma ponte de lugar, porque no lugar que fez ela fica afogada em tempos de chuva, isso não é uma abertura de nova via. Um engenheiro lá do outro escritório regional, ele entende que não, que isso aqui é uma abertura de nova via. Ele pode não enquadrar na DELAN e vai ser vocês elaborarem uma justificativa técnica, uma defesa técnica para tentar enquadrar tudo junto. Não haver supressão de vegetação nativa, movimentação de solo limitada a 10 metros cúbicos por metro linear, não estar localizado em APP, reserva legal, área úmida, unidade de conservação, área ambientalmente frágil, não interferir em terras indígenas, territórios quilombolas, comunidades tradicionais, não gerar resíduos sólidos classe 1. Então, vou fazer uma pavimentação e vou ter que instalar uma usina de asfalto. Vai gerar resíduo classe 1? Vai, não se enquadra na DELAN. Ah, mas eu quero fazer separado. Eu quero fazer a pavimentação da estrada rural e eu vou fazer uma outra licença para a usina de asfalto. Planejamento, vai compensar? Às vezes compensa fazer um licenciamento só aqui do que trabalhar com 2 licenciamentos em 2 frentes. Vai a critério do planejamento. Se não se enquadrar em DELAN, para a pavimentação de estradas rurais, ele já existe essa resolução, ela vai ser autorização ambiental. Então, ao contrário de pavimentação urbana, que ainda fica na incerteza, tem que pedir um apoio lá para Curitiba, ver qual que é o enquadramento, porque não tem instrução normativa. Nesse caso aqui, se não for DELAN, vai ser autorização ambiental. DELAN automática pelo SGA, autorização ambiental via e-protocolo ainda. Todas as outras autorizações ambientais também são via e-protocolo, jazida, empréstimo, área de bota fora, usina de asfalto, tudo ainda é pelo protocolo como autorização ambiental. Aspectos técnicos relevantes que causam morosidade do processo. Necessidade de adoção de práticas conservacionistas de solo e drenagem pluvial adequada. Para a estrada rural, o entorno da estrada rural ele não é, em tese, impermeabilizado. Em tese, ele é uma área agricultável, uma área com uma permeabilidade alta. Pode não ser necessário a tubulação dessa água até o corpo hídrico. Vai depender do estudo, vai depender do cálculo de dimensionamento. Só que se eu não for conduzir essa água até o corpo hídrico, o que eu vou fazer com ela? Prática conservacionista de solo e drenagem pluvial adequada. Eu vou fazer bacias nas margens da estrada, eu vou fazer uma tubulação jogando dentro de uma bacia, mas eu vou fazer um lançamento concentrado alto, vou ter que fazer uma bacia grande. Tudo isso aqui, vou lançar como o DR faz, vou jogar dentro da área de domínio, mas aí a sua velocidade de saída do dissipador tem que ser menor do que a velocidade admissível do solo. Planejamento ambiental. Infelizmente, a drenagem tem que ser resolvida. Não necessariamente, nesse caso, precisa ser tubulado, inclusive é raro estrada rural que tubula drenagem da estrada rural, mas pode ser a única forma, se for um terreno muito arenoso. A velocidade admissível do solo ela é baixa, você não vai conseguir fazer um dissipador que vai lançar com uma velocidade mais baixa ainda. Então, controle de erosão, vou lançar nas curvas de nível das propriedades lindeiras. Você vai ter que fazer um controle de erosão. As primeiras curvas de nível vão ter que ser maiores, o terraceamento vai ter que ser melhor definido. Estabilidade do leito. Isso aqui assim, querendo ou não, é meio que autoexplicativo, né? Você vai fazer uma estrada, vai pavimentar e não vai estabilizar o leito, com o tempo ela virou estrada rural de novo, virou estrada não pavimentada de novo. Movimentação de solo, projeto de terraplanagem, foi o que a gente já conversou. O projeto de terraplanagem, inicialmente, ele pode não vir com um volume alto e depois, quando começa a executar, percebe que foi feito o planejamento ambiental de forma errônea. Possibilidade de necessidade de outorga hídrica, autorização ambiental florestal para intervenção em APP, tudo que a gente já falou. Licenciamento específico também para as atividades auxiliares.
Documentação básica, basicamente é da pavimentação urbana, CNPJ, CPF do documento do requerente, FCA preenchido, RLA para autorização ambiental, que é aquele cadastro que a Nayara comentou, que ainda tem que ser preenchido lá no Word ou à mão, assinado, subir o anexo. Certidão do município, matrícula do imóvel, lei de criação da via ou decreto de utilidade pública. Esse exemplo que eu citei, a minha estrada lá atrás, ela foi dimensionada de um jeito e hoje viu que é uma propriedade privada. Mas conversou com o proprietário, vai desapropriar. Matrícula do imóvel. Declaração de anuência de embargos e veracidade das informações, croquis georreferenciado, projeto geométrico e complementares, terraplanagem, drenagem, arborização, o que o município exigir. Decreto de utilidade pública. Esse decreto de utilidade pública, a gente sempre solicita porque ninguém tem essa lei de criação da via. A estrada rural, geralmente, ela foi criada antes do próprio município ser emancipado. Ninguém tem essa lei de criação da via. Vai criar uma lei, vai fazer uma lei agora, criando uma via que já existe? Câmara Municipal dificilmente vai topar. Então, decreto de utilidade pública. As ARTs e anuências específicas, conforme já falamos anteriormente. Então, o IAT, essa resolução do IAT, ela padroniza o procedimento para emissão de licenciamentos ambientais em estradas rurais, buscando compatibilizar infraestrutura, conservação ambiental, controle de impacto e segurança técnica e jurídica referentes às intervenções executadas em áreas rurais. Por que é mais importante essa questão de segurança jurídica e de conservação ambiental? Porque a estrada rural, a incidência sobre áreas de APP, áreas de reserva legal, é bem mais do que uma pavimentação urbana. Isso aqui dificilmente vai pegar uma estrada que não tenha que cortar árvore, que não vai passar por um APP, que não vai passar num rio. Então, essa conservação ambiental ela vem importante, e a segurança jurídica é justamente isso. Vou fazer uma estrada passando por uma APP, depois lá na frente vão me perguntar como que isso foi autorizado. Então, tem que ser, querendo ou não, tem alguns documentos que, num primeiro momento, pode parecer indispensáveis, mas evita muitos problemas lá na frente. Agora, para finalizar, falando das intervenções em APP, as hipóteses legais. Como eu disse no começo, intervenção em APP, inicialmente, proibido. Ah, mas tem um artigo lá no novo Código Florestal, no novo velho, né, de 2012, que ele permite 3 exceções. Intervenção ou supressão em vegetação nativa em APP somente nos casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Quando eu sei o que é utilidade pública, o que é interesse social, o que é baixo impacto ambiental? Lá na própria lei, no artigo 3º, inciso 8, 9 e 10, eles trazem algumas pré-definições do que é cada um desses. Mas não é uma lista que ela termina em si mesma. Esses dias mesmo a gente teve uma situação de uma análise de um baixo impacto ambiental que não tinha na resolução e que a gente achava que era. Então, a gente precisou analisar isso num caso à parte para verificar se essa estrutura que eles queriam fazer era um baixo impacto ambiental. Porque não tinha lá a instalação disso de uma forma clara. Então, assim, utilidade pública e interesse social, não. Ninguém vai aumentar o que é utilidade pública e interesse social. Agora, baixo impacto vai depender muito do profissional legalmente habilitado, contratado, que vai fazer uma justificativa técnica plausível ou não. Existem restrições específicas. Coloquei aqui o que está na lei para nascentes, dunas e restingas. Supressão apenas em caso de utilidade pública. Quero fazer um conjunto habitacional dentro do raio de influência de nascente. Interesse social. Não entra, vai ter que tirar. Quero fazer uma tubulação de drenagem. Utilidade pública. Dá para fazer. Vai ser exauridas todas as possibilidades, mas dá para fazer. Aqui eu coloquei só a exceção para o manguezal, não é nosso caso, mas regularização fundiária de interesse social, área urbana consolidada, população de baixa renda e função ecológica comprometida. Não, a gente não pega nada disso aqui, acredito que aqui também dificilmente vai ter alguém que trabalha com isso aqui. Dispensa de autorização ambiental para as intervenções em APP. Segurança nacional, obra emergencial de defesa civil, prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Estourou uma barragem que eu preciso fazer a contenção dentro do APP. Vou ter que pedir uma autorização ambiental? Não. Ela está prevista como dispensa para obras emergenciais. Alguém vai, ameaça de bomba, eu tenho que fazer um bunker. Segurança nacional. Então, tem as dispensas. Limitação legal. Não há direito à regularização futura para intervenções fora das hipóteses legais. Vou fazer e depois eu regularizo. Não regulariza. Não regulariza, não tem jeito. Diretriz central.
intervenções em APP possuem caráter excepcional. Então, vou intervir no APP, tem que fazer um empreendimento e vai intervir na APP. Tem certeza que não dá para fazer de outro jeito? Isso aqui vai complicar a sua vida. Ela é liberada em caráter excepcional. Tanto que dos critérios para enquadrar em LAS ou em licenciamento trifásico é justamente intervenção em APP. Então, às vezes, você vai complicar, não, mas você vai entrar num enquadramento mais rigoroso porque você não estudou todas as possibilidades e vai querer intervir em APP de qualquer jeito. Necessidade de enquadramento legal e justificativa técnica. Enquadramento legal que o próprio Código Florestal traz e a justificativa técnica que não é exaurida no rol trazido no Código Florestal, você vai fazer uma justificativa à parte tentando enquadrar a sua atividade por similaridade dentro do artigo 8º. Essa é a apresentação, espero que tenham gostado, muito obrigado. Bom dia. Foi falado no início ali sobre licenças bifásicas, trifásicas, falando da área elétrica. Não tem nada a ver com a parte elétrica, essas licenças, mas o licenciamento impacta bastante, principalmente áreas de transmissão. Como que os profissionais dessa área podem tentar facilitar quando for falar ou de instalação de usinas elétricas que têm a licença especial, o que pode ser falado um pouco sobre? Você diz para fazer a linha de transmissão ou para fazer a instalação como total? Não, instalações de linhas de transmissão, pelo menos são áreas que eu vi, tem um impacto muito grande com a necessidade de liberação de licenças, né? É algo que impacta bastante. Basicamente, a linha de transmissão ela é um empreendimento só, mas ela é tratada de forma fracionada. Então, você faz uma estação, você vai ter que licenciar a estação. O que vai ser olhado na licença da instalação? O local da instalação, a viabilidade locacional só da instalação. A linha de transmissão ela vai sair da estação e vai até um outro ponto. Ela vai percorrer um longo trajeto. Dentro desse trajeto, ela pode ser licenciada ela tem que ser licenciada inteira, mas essa autorização florestal, isso tudo, ela vai ser feita só no momento que realmente precisa disso. Então, assim, é licenciada como um empreendimento como qualquer outro. Não tem muito segredo. O que dá uma facilitada é que, geralmente, ela está atrelada à utilidade pública. Então, assim, vou passar numa área de reserva legal. Foram exauridas as possibilidades, não tem outro caminho. Vai ser liberado. Vai ter que cortar a árvore, vai ter que fazer o que tem que ser feito. Debaixo da linha tem toda a restrição que não pode ter vegetação, que tem que ser a cada 2 anos, se não me engano, tem que fazer a limpeza. Tudo isso aí já vai estar garantido mesmo sendo uma área ambientalmente frágil. Mas, assim, falar alguma coisa que facilita esse processo, infelizmente, não tem nada que facilitaria. Porque, querendo ou não, é uma obra de um impacto ambiental considerável, pela extensão. Às vezes, vai andar de uma estação para outra, está tranquilo. Mas, geralmente, as linhas de transmissão e distribuição, elas percorrem um grande trecho. Nesse trecho, ela vai intervir em APP, vai intervir em reserva legal, vai passar por córrego, vai passar por linha de ferrovia, vai passar por rodovia. Então, assim, tem que ter todas as anuências, tem que ter tudo, não tem como fugir disso. Mas, como é por utilidade pública, existe a garantia, pelo Código Florestal e pela nossa lei agora, que vai ser liberado. Mas o trâmite tem que correr normalmente. Do IFAM, fazer mapeamento de espécies, de plantas, de animais, nossa, demorou muito. Infelizmente, é um empreendimento que, assim, ele pode ser que ele tenha apenas uma área que ele vai intervir em situações desse tipo. Só que ele é tratado como um empreendimento único. Então, infelizmente, tem que... Só se você fizer em 2 trechos, fazer 2 processos, fazer o planejamento ambiental, não, vou fazer um primeiro trecho, depois um segundo trecho. Existem essas possibilidades, mas daí entra tudo no planejamento. Então, não vou fazer uma linha de transmissão de 50 km, vou fazer 2 de 25. Existe essa possibilidade. Aí você vai licenciar os primeiros 25, vai sair bem mais rápido, o segundo 25 vai ter que passar na zona do IFAM, reserva, APP e tal, fazer inventário florestal, tudo. Mas existe essa possibilidade que talvez pode ser uma saída ali. Você fracionar esse empreendimento, que daí você não vai estar burlando a lei, porque realmente você vai ter que fazer em 2 partes.
Então, você vai ter a licença da primeira, pode até entrar com a licença da segunda, mas ela vai ser toda avaliada com critério. Aí tem que ver o planejamento financeiro, planejamento econômico, se vai compensar fazer tudo isso, ou se não, espera mais um pouquinho e faz tudo num só. Só fazendo um adendo nessa questão, normalmente, quando é empreendimentos onde tem um longo trajeto, isso também ele é atrelado com rodovias, onde passa por em diversos municípios também. Normalmente a licença prévia, que é a que avalia a locação, ela é feita num todo, tá? Que daí é a parte que ela avalia o traçado original, né? O traçado prévio que vocês vão fazer. E depois a de instalação, que tem os estudos específicos, aí é feito por trechos, tá? Aí vai se fazendo os trechos nas licenças de instalações, e aí, quando finalizar num todo, pede uma licença de operação para o traçado inteiro novamente. Aí se mantém numa licença unificada, tá? Então, isso daí é como se fosse uma... Não é dito como uma fragmentação de licenciamento, é como se você fizesse um licenciamento por trechos, dada a demanda de estudos ambientais específicos para cada ponto. Tá? Então, essa é uma possibilidade que hoje o IAT fornece, de fazer a licença prévia para o trecho total. Então, você faz um estudo de impacto geral, ali com a ADA, a AIDA, que é a área diretamente afetada, a área indiretamente afetada. E aí, depois, na licença de instalação, no plano de controle ambiental, você faz específico para o trecho onde você deseja trabalhar primeiramente. E aí, depois, outra licença para o segundo trecho, até porque as licenças de instalações, por lei, ela tem o prazo de validade máximo no estado do Paraná de 6 anos. Então, de 6 anos, você não consegue fazer, às vezes, uma extensão de 50 quilômetros. Tá? Então, ela funciona disso, e isso garante, na licença prévia, por mais que ela vença no prazo dela, isso garante que você mantenha a sua viabilidade, tá bom? Por mais que ela vença e você for fragmentando por trechos. Fiquei com uma dúvida, vocês falaram que quando a gente solicita um licenciamento, sempre tem que ser no nome de para quem sai a licença. Seja qualquer licenciamento, eu vou sempre fazer no nome do empreendedor ou se for ele o empreendedor mesmo, né? No caso da drenagem, da área de bota fora também, sempre no nome do empreendedor. Porque você falou que são várias licenças, né? Você tira separado, sempre no nome do empreendedor. Assim, por mais que você vai contratar empresas diversas para fazer diversas obras, a licença sempre vai ser no nome de quem é o dono que está contratando. Tá? Às vezes você contratou uma consultoria ambiental e essa consultoria vai subcontratar, mas essa empresa está fazendo um projeto para uma pessoa específica. Então, é sempre no nome dessa pessoa, ele é o prestador de serviço, ele não é o dono da obra. Tá? Então, a obra, ela sempre, por mais que sejam obras complementares, ela tem que sempre sair no nome do dono, não sempre do dono, né, mas no empreendedor, seja pessoa física ou jurídica, que vai receber o licenciamento e vai operar esse licenciamento. É uma dúvida na questão de drenagem urbana, né, no caso. Os lançamentos em linhas d'água, geralmente o empreendedor ou o município, elabora o projeto de drenagem e faz o lançamento na linha d'água. Né? A dúvida é em relação a como se é analisado, né, ou se tem algum critério técnico para analisar, de que forma essa linha d'água consegue ou não receber esse volume de água que é lançado. Porque assim, a gente vê aqui em Paranavaí, a gente percebe muito assim, existe uma degradação muito grande nos fundos de vale, né, e algo que talvez a gente não consiga, sou da prefeitura, a gente não consegue cobrar, né, de alguma forma, do empreendedor, né, um estudo, uma avaliação, né, se o fundo de vale tem capacidade técnica, né, de receber esse volume d'água. Bom, eu vou começar respondendo e depois vou passar para o meu colega finalizar a resposta, agregando um pouquinho mais da minha fala. Inicialmente, como que a gente consegue definir se esse corpo hídrico ele consegue suportar esse acréscimo de vazão? Estudo hidrológico.
Então, é com base no estudo hidrológico, no tempo de recorrência, a gente sabendo ali a situação da calha, do talveg, situação da vazão máxima de cheia, área de inundação, a gente consegue estimar se esse corpo hídrico ele vai conseguir comportar esse acréscimo de vazão pontual, porque o acréscimo de vazão ele já recebe. Só que ele recebe de forma difusa, ele não recebe de forma pontual. Então, assim, saber que o rio comporta essa vazão, ele comporta, mas não de forma, muitas vezes não de forma pontual. Aí que vem os dispositivos complementares. Ele não, aqui é um solo arenoso. Então, por ser um solo arenoso, a gente tem que cuidar com a velocidade com que essa água chega. Essa velocidade ela vai ser controlada com dissipadores. Dependendo do caso, é uma vazão muito alta, eu não estou conseguindo controlar. Bacia de detenção. Então, assim, a engenharia ela tem uma gama de dispositivos, nem sempre, às vezes, bacia de detenção. Tem municípios que não gostam porque a manutenção ela é complexa para o município. Então, assim, tem tubo de queda, você tem poços drenantes. A engenharia, hoje, ela inova cada dia mais, tá? Mas, basicamente, o que a gente consegue olhar assim, e ver se o corpo hídrico ele vai aguentar ou não, e se a rede ela está dimensionada de tal forma com que ela chegue no ponto, de forma a não agredir, usar os termos de referência. Temos infinitas bibliografias hoje que traz diferentes formas de você planejar, executar o sistema de drenagem, tá? A hora de executar o sistema de drenagem, saber aonde locar o seu dissipador, não junto ao corpo hídrico, antes com uma plataforma de chegada, porque a hora que o rio sobe, a velocidade da água do rio, ela vai comer o dissipador por baixo, vai levar a estrutura. Isso é um dos problemas que acontece muito. O problema de você construir o dissipador dentro da área de inundação do corpo hídrico. Então, um dos aspectos que eu oriento, sempre pedir, é a mancha de inundação do maior pico de cheia do corpo hídrico onde você está analisando. O IAT, hoje, ele tem um setor específico de cotas de inundação. Porém, rios pequenos não tem definido. Então, o que o setor de divisão de cheias orienta? Que você faça um estudo hidrológico num tempo de retorno maior, para você ter uma segurança. Então, assim, normalmente, drenagem para emissária, a gente usa um tempo de retorno de 10 anos. Para fazer um estudo hidrológico, não digo que você tem que planejar a sua microdrenagem para 30, 50 anos, mas o estudo hidrológico, você faça por um de 50, 100 anos, para você ter uma segurança maior de onde locar o seu dissipador. E fazer a plataforma de chegada, que esse é um dos principais pontos que começa a comprometer o seu sistema de drenagem, tá bom? Um outro ponto importante também, principalmente desse exemplo, é quando a rede de drenagem ela já existe e vai fazer um loteamento que vai interligar nesse emissário já existente da prefeitura. Pela Constituição, quem legisla sobre a drenagem urbana é o município. Então, fica muito complicado para a gente lá, quando chega um projeto que a gente vê que vai dar problema, mas está aprovado pelo município. Então, o que a gente basicamente olha? Os impactos ambientais. Então, a gente olha lá, vê que o emissário não vai dar conta, mas o município aprovou. A atribuição do município manter operar o funcionamento dessa drenagem. Onde a gente vai olhar? O dissipador e o lançamento disso lá no corpo hídrico, que daí é aspecto ambiental. Então, um ponto importante que a gente tem muitos problemas é isso, porque eles vão lançar numa tubulação que já está trabalhando acima do que foi dimensionada, mas o município aprovou. A atribuição é do município. Então, a gente se atém basicamente onde conter esse impacto ambiental lá no corpo hídrico e torcer para isso não colapsar. Porque se colapsar, aí se torna um problema ambiental. Aí a gente entra. Mas tem, pelo menos na nossa região lá, muitos municípios aprovam lançamentos de loteamentos novos em redes existentes há 30 anos.
Só que aí, assim, o que até o limite, até o lançamento, né, essa questão da velocidade também a gente exige, né, uma velocidade dentro do razoável, abaixo de 3, né, 3, 4 metros por segundo. Só que a nossa dúvida é depois do lançamento. Tem outros lançamentos de outros empreendimentos já existentes, né? E assim, o município não tem controle muito desses lançamentos, ou o que é possível fazer dentro das linhas d'água, né? Porque daí já começa a ter uma intervenção com a parte ambiental e áreas de preservação, né? A gente até tem estudado muito a possibilidade de colocar barragens, talvez gabiões, né, com sistema de gabião para controlar a velocidade, tentar produzir deposição de material no fundo do leito, né, para estabilizar, para evitar esses problemas de excesso de velocidade e também de acabar lixiviando as margens, né? Assim, o problema que eu vejo na situação de vocês é a seguinte: como vocês não têm controle da vazão afluente, então desses acréscimos afluentes que vem a montante do corpo hídrico, sempre tente locacionar os dissipadores, quando vocês forem aprovar, fora da mancha de inundação do estudo hidrológico. Porque quando você faz um estudo hidrológico com tempo de retorno maior, consequentemente você tem uma segurança maior, você vai ter ali uma área mais segura. Sempre tenta alocar o dissipador fora dessa área de inundação. Porque a hora que o rio subir, ele não vai pegar a estrutura. Consequentemente, ele não pegando a estrutura, não vai ter risco dele levar ela. Faça a plataforma de chegada. A plataforma de chegada pode ser feita de diversas formas. Pode ser feita com gabião. Eu não interviria, nesse caso, igual você disse, para fazer uma canalização no corpo hídrico ou uma estabilização na base. Isso você protegendo com vegetação, a própria natureza, ela segura isso, tá bom? O que você tem que se atentar mesmo é aonde locacionar e fazer com que a água chegue de uma forma mais suave. Invista na plataforma de chegada e tente locacionar o dissipador mais longe. Porque o problema maior que a gente vê é fazer o dissipador na boca e virado para a borda, assim. Aí o que acontece? Começa a comer. Todo talude, toda a calha lateral do rio começa a fazer aquela borda de erosão. É porque você direciona o dissipador reto, a hora que a água chega, ela vai com tudo para frente, soma com a água que está vindo de assim, e ela vai começar a fazer aquele turbilhão. E esse turbilhão que começa a comer tanto por mais que você faça uma fundação com estaca profunda, a velocidade do rio leva. Então, o dissipador, se for feito dissipador, sempre fora da área de inundação do corpo hídrico. Tá? É muito importante isso. E é algo que a gente assim, começou a ver que a gente não levava tanto isso a ferro e fogo, mas a gente começou a ver que assim, o empreendimento instalado em 2, 3 anos, ele já tem problemas por conta de instalar dissipadores na calha do corpo hídrico. Fazer a escada ali no rio mesmo, para a água ia descer com luxo, quase um elevador ali, né? E assim, esse é um problema. Infelizmente é um problema, porque a água da chuva, ela leva tudo que tiver... Água da chuva não, né? A água do corpo hídrico, com o acúmulo da água da chuva, ela sai levando tudo que tem adiante. Então, com esse levantamento a montante que eles vão fornecendo, o próprio município consegue ir mapeando esses pontos, consegue, de repente, ter um controle maior. Só que no próprio estudo hidrológico, nós já solicitamos que eles considerem no volume de cheia todos esses lançamentos a montante. Então, se não solicitam, seria interessante começar a solicitar, pelo menos para preservar a bacia dentro das limitações do município ali. Deixa eu só complementar, Fábio. Então, assim, eu faço projeto para vários municípios, né? Então, hoje em dia, eu já tenho feito 2 anos, acho que para cá, laudos técnicos que a gente levanta com seção transversal a calha do corpo receptivo, né, no lançamento concentrado, faço um dimensionamento da vazão, se tem uma lâmina d'água, e mais com lançamento, qual que seria daí essa altura, para ver se não tem esse problema que ela disse. Tá?
Então, a prefeitura, quando é privado, é diferente, porque normalmente as prefeituras, já para fazer o licenciamento no IAT, daí a gente faz esse laudo. Para complementar ali, esse estudo hidrológico, ele não é um documento obrigatório no rol lá dos documentos elencados nas instruções. Só que, assim, a critério técnico sempre pode ser solicitado. Nós, ali no escritório de Maringá, nós conversamos entre os analistas que trabalham nessa área e a gente optou por sempre pedir. O que pode alterar é a complexidade do estudo. Então, às vezes, tem um lançamento um pouco menor, um corpo hídrico um pouco maior, tal. A gente tira alguns itens do que precisa. Só que pedir o estudo hidrológico, a gente sempre pede, até para não ter aquela diferença entre análises. Aí, o mesmo consultor ambiental ele vai fazer 3 projetos e vai ser solicitado em 1, em 2. Então, a gente padronizou, sempre vai solicitar. Só que o importante é vocês fazerem um estudo hidrológico do ponto ou da microbacia onde vai receber essa contribuição, porque é ali que a gente consegue acertar os pontos de locação de dissipador, de profundidade de calha no máximo, de cheio no mínimo, tá bom? Então, assim, são 2 estudos, o mesmo estudo não atende os 2 casos. É o estudo hidrológico para dimensionar a microdrenagem e o estudo hidrológico do corpo hídrico para, basicamente, saber a mancha de inundação e você conseguir dimensionar. Então, o estudo hidrológico para o corpo hídrico, normalmente, é para verificar se vai ter uma necessidade de uma macrodrenagem ou não, tá? Às vezes a microdrenagem somente ali, daí só você acertar a locação ali da direção no corpo hídrico. Dependendo do caso, aí às vezes, para evitar que aconteça igual aconteceu ali em Rio Grande do Sul, que a gente vê esses índices de cheio, aqui mesmo no Paraná, ali, União da Vitória, que às vezes o rio sobe e começa a inundar tudo. Então, além disso, a gente tem que tomar esse cuidado também. Bom dia. Eu sou da Secretaria de Meio Ambiente, estou na Secretaria há pouco tempo, e a hora que o Fábio falou ali, né, Fábio, as questões de fundo de vale, né, a gente tem muito, não é só no município de Paranavaí, e nós temos projetos que já existem há muito tempo, né, que foi feito estudo para a época, e depois o mundo acontece, a cidade é viva. Como que o IAT se posiciona em relação ao já existente? Tem que haver uma movimentação por parte do município, identificar e pedir essa vistoria, ou o próprio IAT ele vai passando de tempos em tempos para verificar como que está acontecendo. Por exemplo, nós temos várias nascentes urbanas. Eu diria que nós somos privilegiados com as nascentes urbanas que a gente tem, mas a cidade vai chegando muito próximas delas, né? Tem a questão de poder chegar, a metragem diminui em nascentes urbanas, né? Que a gente trabalha ali com 15 metros, mas elas também têm vários loteamentos que, pela própria topografia, né, os loteamentos vão jogando, né, próximo dessas nascentes urbanas. É uma ação do IAT por conta própria ou a gente tem que fazer essa movimentação por parte do município? Assim, quando a gente licencia um empreendimento imobiliário, onde ele vai ter uma drenagem, a partir do momento que ele executa e finaliza, o município recebe essa obra. Então, essa obra ela é de responsabilidade do município, tá bom? Tanto a manutenção quanto a operação desse sistema. Então, os dispositivos de drenagem, tanto na via pública quanto os emissários e os lançamentos, é de responsabilidade de monitoramento e fiscalização por parte do município, tá? O que nós do IAT fazemos nesses casos? Quando um novo empreendimento ele vai se instalar e vai ter interligação em rede pública, nós pedimos um relatório de onde essa água ela vai escoar e ela vai desaguar, para a gente verificar a situação em que está esse dissipador existente. Se o dissipador ele está em condições em que não há condições de receber esse acréscimo, a gente vai pedir, a gente não joga também as custas do empreendedor, a gente vai pedir que o empreendedor elabore um projeto ou entre em contato com o município para solucionar esse passivo que possa vir gerar. Porque, assim, o dissipador ele tem que ter monitoramento e ele tem que ter reforma constante, igual qualquer outra obra civil, tá? Então, assim, o IAT não é o responsável por fiscalizar e monitorar esse tipo de empreendimento. Daí fica às expensas do município mesmo.
Tá bom? Aí o que a gente pode fazer é assim, o município pedir um apoio, se encontrar algo colapsado, uma ajuda no que pode fazer, algo assim. Mas a fiscalização fica à incumbência do município. Nesses casos, o IAT, basicamente, ele entra quando já existe o passivo. Então, assim, se existe um problema a ser gerado, fica ainda com o município. Nós não conseguimos fiscalizar. No caso, já havendo, por exemplo, loteamentos já antigos, eu já tenho problema, os dissipadores já, além de assorear, ele ainda foi com o concreto para dentro do corpo hídrico. No caso, aí passa tudo responsabilidade do município, não é responsabilidade de fiscalização, o IAT não identifica essas... Não, se tiver impacto ambiental, o IAT pode fiscalizar, sim. Pode fiscalizar. Essa era a minha pergunta, mais focada nos já existentes, nos danos existentes, já colapsados. Só que o problema é que quando existe um passivo, existe uma estrutura colapsada, que querendo ou não é de nominalidade do município, e o IAT vem fiscalizar, já é constatado um crime ambiental, isso aí vai ser responsabilizado, o município vai ter que arcar. Então, assim, é sempre melhor que o município identifique, vá até o IAT, solicite a autorização ambiental, a licença para fazer a drenagem, retificar o sistema de drenagem e resolva. Porque se chegar ao ponto do IAT constatar e ter que o IAT provocar o município, já é considerado... Essa era a pergunta, a responsabilidade a partir do momento que é aprovado, né, Fábio? Fábio, a partir do momento que é aprovado pelo município, passa a ser nossa responsabilidade, né? Mesmo que isso... A manutenção, sim. Esse monitoramento também é interessante que o próprio município faça, e o município provoca o IAT dizendo, preciso consertar isso aqui que colapsou. Aí tranquilo. Se o IAT vê que colapsou e ele tiver que ir atrás do município, aí já é uma constatação de um crime ambiental, que é de responsabilidade no do caso município. do município. Isso. Muito importante essa informação. De ajuda. Digamos, eu identifiquei lá, no caso, levou, ou a própria, não houve na época um estudo dessa velocidade da água, não precisou nem do rio ter levado, né? A próprio lugar foi lavando e levou. Se a gente identificar, o pedido de ajuda para o IAT, ele é único e exclusivamente para fazer a análise ambiental do que precisa ser feito, é isso? É assim, tem o bom senso. A partir do momento que nós constatamos um passivo ambiental ou uma infração ambiental, as sanções podem ser aplicadas. Sim. Mas existe um bom senso do órgão que, assim, o município veio atrás e ele quer regularizar. Então, nesse caso, a gente não vai, de imediato, aplicar nenhuma sanção. Sim. Agora, o município identificou, veio atrás, a gente passou as diretrizes, tem que fazer isso, isso e isso, iniciou o processo, arquivou e tal, aí é uma outra situação. Entendi. Então, a partir do momento que a gente tem ciência desse passivo ambiental, desse sistema colapsado, até enquanto o município estiver mostrando interesse e proatividade em resolver, dificilmente vai ter problema. Não vou dizer que é impossível, mas dificilmente terá problemas. Agora, se nós constatarmos, ou se nós percebermos que o município não tem tanto interesse assim em executar aquela correção, aí pode se tornar um ato obrigatório que vem acompanhado das demais sanções. Sim. E só para complementar a fala passada, é de responsabilidade do município, certo? Mas existem alguns casos que nós sabemos que colapsou porque uma indústria de grande porte começou a utilizar aquela drenagem ali. Ou ela fez uma drenagem que atende só ela. Entendi. Nesses casos, ele entra também como corresponsável, mas aí é tudo uma conversa entre empreendedor, município e IAT. Eu entendi. Mas agora, existe a corresponsabilização. Existe a corresponsabilidade. Quando é uma indústria, quando é alguma coisa assim. Agora, quando é um loteamento, não tem como corresponsabilizar todos os moradores. Acaba sobrando só para o município mesmo. A operação ela já vai da forma como crime ambiental daí. No caso, se o IAT é provocado através de denúncia, ela sim, já não denúncia, Ministério Público, daí a apuração ela já entra como uma possível ação criminal, assim, criminal assim, administrativa, né? O IAT tem o poder de polícia administrativa. Sim, sim. Aí, no caso, ele aí é feito toda uma apuração de responsabilidades, ver o que ocasionou e pode gerar sanções para o município. Ótimo. Por isso que é sempre bom ter um levantamento, um profissional capacitado, especializado, habilitado para cuidar desses tipos de obras, não somente para aprovação do projeto. Ideal ter um mapeamento ali, um estudo, eu não sei se vocês têm Secretaria do Meio Ambiente separada. Eu sou diretora de paisagismo, a responsabilidade é... A Secretaria do Meio... Qual município, por gentileza?
Paranavaí é separada do meio ambiente e da agricultura ou é junto? Separados? Então, assim, legal vocês terem uma parte específica para revitalização dos corpos hídricos, mapeamento desses pontos. É uma cidade grande, mas, assim, todo começo é um incentivo até para as novas gerações ou os futuros servidores. Porque, assim, o servidor de carreira vai ficar ali para sempre, né? Até os futuros políticos ali. Então, é um incentivo interessante que Maringá já adotou. Sim. Vocês podem até entrar em contato com eles ali para ver como que eles fazem esse mapeamento, tá? Mas é algo legal que vocês podem adotar aqui também. Então, dentro da diretoria, eu fiz essa pergunta justamente por isso. Primeiro, eu sou arquiteta e sou especialista em meio ambiente. Então, eu identifiquei vários lugares já, eu estou desde outubro, foram poucos meses, né? E eu gostaria de ter esse mapeamento, principalmente das nascentes e tudo mais. Por isso que eu perguntei se há uma fiscalização por parte de vocês ou se isso parte por conta do município, porque eu quero ter o mapeamento desses locais, dos loteamentos novos e tudo mais, para que a gente já não tenha esses problemas junto às nascentes. As nascentes são as que mais me preocupam. Na minha palestra tem o meu e-mail. Tá. Depois você me manda um oizinho no e-mail, que eu vou te mandar um site do IAT, que é público, que lá tem um mapeamento de todas as nascentes que a gente já conseguiu encontrar. Maravilha. Tá bom? Que maravilha. E aí, se você encontrar novas nascentes, você pode catalogar e encaminhar para a gente, e isso ajuda a gente também mapear e deixar para as próximas gerações ou próximos estudos, tá bom? Maravilhoso. Então, me manda um oizinho que eu vou te mandar, assim, não sou eu que faço, mas sei quem faz. Mando daí o responsável que cuida dessa parte, da divisão de proteção de mananciais, que cuida exclusivamente das nascentes, catalogação de nascentes. E a gente também tem um site público, dentro do site do IAT, é o GEO Paraná. Ele é um QGIS aberto ao público, vocês conseguem fazer diversas aplicações, e dentro dessas aplicações tem a parte de identificação de nascentes, tá bom? Maravilhoso, agradeço. E aí eu acho que pode ser um início para você. Para mim vai ser o início do estudo. Com certeza. Vai ser ótimo, muito obrigada. Também tem mapeamento de áreas de preservação permanente, que daí varia, ali vai estar só com um contexto estadual. Pode ser que o município seja um pouco mais restrito. Sim. Eu não sei como que funciona a legislação aqui de Paranavaí. Sim. Maringá, ele ainda, além da área de APP, ele tem uma faixa sanitária. Então, assim, mas ali você já vai ter toda a dimensão da área de APP, hidrografia dos rios que foram mapeados em 2014, quando foi feito um estudo de mapeamento, tá bom, aqui do estado do Paraná. Então, tem diversos corpos hídricos catalogados, nascentes. Então, isso já dá para dar um norte aqui para vocês. Nós estamos com o novo GeoCidadão agora, nós começamos com o novo GeoCidadão, e eu sinto falta de muitas informações na parte do meio ambiente. Eu quero enriquecer essas informações. Lá a gente tem os shapefiles para baixar. Olha. Então você consegue baixar você consegue baixar a camada e aplicado de vocês daí. Tá bom? Aí, ó, valeu. E tem diversas aplicações. Unidade de conservação, CAR, IFAM, áreas o IFAM, no caso, as áreas que já têm catalogadas pelo IFAM de arqueologia, questão de declividade. Tem várias aplicações que você pode pegar e aplicar. Oi? Vai estar no site do IAT. Me mandem um e-mail. Me mandem um e-mail que eu vou encaminhar para vocês certinho, tá? Mas combinado. É bem interessante. Gente, obrigada. Vou só pedir desculpa para fazer o agradecimento para o Antônio Carlos, que disponibilizou vocês. Antônio Carlos está chefe do IAT hoje de Maringá, e a convite da gente mandou voluntariamente os dois, então eu queria só fazer um agradecimento especial para ele. Tá? E agradecer novamente a presença de vocês. Dizer que vão ter mais palestras, né? Estão todos convidados para as próximas palestras, e convidem os colegas, tá? Convidem o pessoal da prefeitura, que é muito importante. Olha quanto enriquecimento, olha quanta novidade, né? Para a gente aprender, tá bom? Obrigada pela presença, Nayara e André. Uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Gostaria de deixar alguma mensagem? Apenas estender também um agradecimento a todos os participantes, agradecer o convite, e estamos sempre à disposição. Tenho certeza que o IAT de Paranavaí também, né? Sempre o IAT está à disposição para atender, e também agradeço pela oportunidade, e deixo o agradecimento do Toninho também.
Bom, faço das palavras deles a minha. Eu agradeço a oportunidade da gente estar ministrando essa pequena palestra. É um grãozinho de areia numa praia inteira, tá bom? É muita informação para repassar para todos, mas nós, do Escritório Regional de Maringá, ficamos de portas abertas. Tenho certeza que todos os escritórios regionais do IAT, bem como a sede, também fica de portas abertas, tá? Para todos vocês. Não hesitem em perguntar, não hesitem em nos procurar, tá bom? Temos aqui um exemplar, uma figura, o nosso monumento histórico do IAT, o senhor Valdir. Gostaria de fazer a homenagem para ele. É um patrimônio histórico. Eu tive o prazer de poder trabalhar com ele. Espero poder trabalhar muito tempo ainda, se ele não se aposentar, tomara que não. Mas agradeço ao Valdir, a todos os servidores. Como eu sou nova de casa, eu estou desde 2019, eu não sou tão velha, mas assim, a gente está em constante aprendizado. Isso é um pouquinho do que a gente sabe, que a gente vem passar para vocês, mas a gente está sempre aprendendo em conjunto. Eu com vocês, vocês conosco, tá bem? Então, sempre em união, tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos. No CREA Paraná, cada evento é uma oportunidade de promover conhecimento, integração e também responsabilidade ambiental e social. Por isso, estamos adotando práticas para reduzir, inventariar e compensar as emissões de carbono geradas em todos os eventos realizados. A jornada começa com a redução. Isso envolve organizar eventos com uso inteligente de energia, valorizando recursos sustentáveis na montagem e comunicação visual, reduzindo desperdícios e adotando materiais que possam ser reaproveitados. Cada escolha contribui para diminuir o impacto ambiental. Depois, com o envolvimento dos participantes do evento, realizamos o inventário de carbono, que é um levantamento técnico que calcula todas as emissões geradas, desde o consumo de energia até o transporte de participantes, dados de hospedagem e o uso de materiais. É esse diagnóstico que mostra o verdadeiro tamanho da nossa pegada de carbono. Com base nesses dados, realizamos a compensação por meio de ações ambientais. Assim, equilibramos o que foi gerado e deixamos um legado positivo. Com atitudes concretas, o CREA Paraná reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e inspira todos os envolvidos a seguirem o mesmo caminho. CREA Paraná. Engenharia, agronomia e geociências contribuindo para um futuro mais sustentável.